Com baixos salários, diante de jornadas exaustivas, os profissionais da área da enfermagem que atuam em unidades de saúde de Mato Grosso continuam sofrendo com o descaso e a falta de reconhecimento profissional. Vale lembrar que durante toda a pandemia, os enfermeiros e técnicos de enfermagem foram fundamentais e imprescindíveis no combate e no tratamento de pessoas vítimas da Covid-19. E é para falar sobre a situação destes trabalhadores aqui no estado que nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia a diretora do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso, Solange Gracioli. Boa tarde, diretora. Boa tarde. Diretora, a Camila acabou de elencar aí problemas, né? Dificuldades que são enfrentados aí pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem. Na outra ponta, a gente assiste escândalo atrás de escândalo na saúde de Cuiabá. Como fica o sentimento de vocês, né, que foram importantíssimos na pandemia diante dos dois lados aí, né? As dificuldades que vocês têm com a roubalheira no dinheiro da saúde. Então, Lúcio, na verdade a enfermagem sempre esteve aí. Nós sempre estivemos aqui fazendo nossa função, nosso trabalho, desempenhando aquilo que nós sabemos fazer. Mas agora, nesse período de pandemia, tornou-se bem mais evidente a nossa importância como profissional de saúde. Por quê? Porque nós somos à frente, nós somos para a batalha, nós morremos no campo de trabalho e, como você acabou de citar aí, realmente a valorização desse profissional é bem complicada de um modo bem geral, Mato Grosso, país, enfim. Então, assim, nós precisamos trabalhar muito isso, nós precisamos conscientizar os nossos governantes, as nossas autoridades da nossa importância. Nós precisamos disso. Tanto é que nós estamos com um projeto de lei há muitos anos no Congresso e não é visto, a nossa valorização não é vista. Diretora, em relação à pergunta do Lúcio, quero trazer mais um questionamento, né? A Operação Capistrum investiga aí um possível desvio de 100 milhões de reais de recursos da saúde. Ou seja, foram tirados, né? Está se investigando se essas contratações foram todas aí feitas de forma irregular. Mas qual é o sentimento? Eu volto a perguntar isso de profissionais. Como você bem disse, né? À frente na pandemia, sempre estiveram, sempre deixaram de ser reconhecidos, sabendo que esses recursos foram aí para atender a interesses políticos, enquanto tem profissionais com salários atrasados há meses e com baixa remuneração. Camila, quando a gente, como sindicato, sentamos numa mesa redonda para uma negociação, quando se trata de salário, melhoria para o servidor, para a enfermagem, que a gente luta, batalha e quando se faz os apontamentos no sentido de o impacto, porque a enfermagem ela corresponde a mais de 60% de um quadro de servidores da saúde dentro de uma instituição hospitalar, exemplo. E aí quando a gente senta para negociar, que eles fazem um impacto e fala para você assim, olha, R$10 não dá para dar de aumento para você, para vocês, que é generalizado, é uma sensação de injustiça, de impotência, de humilhação, para falar bem a verdade. A senhora fala aí que os enfermeiros e os técnicos de enfermagem representam 60% do quadro da saúde. Sim. Eu vou pedir licença para fazer uma observação aí. Sim. Diante desse cabidão vergonhoso e escandaloso de empregos na área de saúde, não vai ser esses 60%, né? Porque muita gente lá foi contratada com objetivos políticos. Pelo menos é isso que o Ministério Público denunciou. Porque é o seguinte, porque diz que tinha gente que entrava na saúde e que é o seguinte, que não tinha capacitação e nem qualificação, tirando o lugar dos profissionais. Dos profissionais capacitados, né? Exato. Não vou me ater muito a essa situação que está sob investigação, mas, enfim, a gente sabe que pode acontecer isso sim. Mas a enfermagem, eu acredito que se está lá, né,
Se foi contratada, é porque é um profissional capacitado para isso. O técnico de enfermagem, ele ganha quanto naquele prêmio saúde, em média? Olha, é muito relativo quando se trata de prêmio saúde, mas assim, de uma forma bem generalizada, o salário, quando a gente fala em salário, falamos em salário base, é em torno de R$ 1.500. E o prêmio saúde? Eu não sei te falar exatamente porque é diversificado esses valores. Diretor... Mas chega a ser R$ 5.000? Não sei dizer. Não sabe dizer? Não sei. Diretora, em relação aos atrasos, né, salário, ou seja, a pessoa está ali impossibilitada de ter o pão de cada dia porque não recebe o salário, é um absurdo. Acontece mais nas empresas terceirizadas, que a gente vê bastante, inclusive envolvidas no escândalo, mas não com esse foco, ou diretamente na gestão municipal ou estadual? Geralmente nas empresas terceirizadas que a gente tem mais esse problema. E por quê? É cultural? O que acontece? É que aí tem toda uma como que eu vou te falar? É toda uma situação que envolve questões de a forma de contratação dessas empresas, que é diferente, que às vezes a gente fica muito limitada como sindicato de estar atuando. O que o sindicato está fazendo para melhorar isso, para combater o problema ali? Com relação a essas empresas terceirizadas, ele é o patrão, ele é sócio da empresa. Então, assim, nós como sindicatos, nós não temos muito como atuar nessa situação, entendeu? O sindicato não tem poder para isso, né? E a gente acompanha que essas empresas que são contratadas de forma terceirizada são as mesmas que estão aí sendo alvo das investigações, tanto do Ministério Público Estadual como da Polícia Federal, e deixando quem trabalha numa situação difícil, não é, diretora? Exatamente. E infelizmente. Infelizmente. Diretora, mais uma pergunta, além dos salários baixos, né, em relação à extensa jornada de trabalho e o atraso também no pagamento, muitos profissionais reclamam do desrespeito, né, que às vezes ali as pessoas faltam com respeito a eles nesses ambientes, retaliação. Como que isso acontece e como o sindicato tem feito para evitar que isso aconteça? Essa é a pergunta. Exigir mais respeito, que era o mínimo, né? Então, constantemente o sindicato está em busca de valorização para esses profissionais, né? Então, assim, a partir do momento que esse profissional identifica esse tipo de situação, que aciona o sindicato, a gente tem feito o possível, sim, para estar indo atrás e estar melhorando essa questão, estar verificando essa questão, investigando e atuando em cima disso. Só que nós temos uma dificuldade. Raramente as pessoas falam sobre esse assunto, trazem esse problema para o sindicato para que nós possamos atuar. Tem medo, alguma coisa assim? Sim, geralmente as pessoas têm medo disso. Medo de retaliação, né? Diretora, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. E o paciente, ou parente do paciente, costuma ficar nervoso lá na unidade de saúde. Por quê? Porque são poucos profissionais para atender, eles ficam sobrecarregados enquanto estão metendo a mão nos cofres públicos. Difícil. Difícil. Obrigada, diretora. Obrigada, eu.